Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar primeiro NEF do capítulo 6 ao capítulo 10. Novamente, 5 capítulos apenas nessa semana nós vamos estudar e dá para dividir esses 5 capítulos nos 7 dias aí que nós temos da designação. E algo muito legal também é que tem capítulo aí, 2 capítulos, se eu não me engano, é o capítulo 6 e o capítulo 9. São apenas 6 versículos cada capítulo, né? Então dá para a gente esmiuçar bem, tentar entrar com mais profundidade, tá bom? Então os outros capítulos eu tentei dividir os versículos para que nós possamos estudar aí 13, 19 versículos por dia, para estudarmos com mais ênfase, né? Pegar mais detalhe. Quanto mais detalhe nós souber, melhor. Bom, então por isso é importante nós estudarmos todos os dias. Então hoje vamos começar aqui em 1º NEF, capítulo 6, que é do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Então vamos fazer o nosso estudo aqui. Antes eu quero agradecer aí também as mensagens de vocês no YouTube, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, fantástico, tá bom? Eu gosto muito das mensagens de vocês. Inclusive eu quero agradecer uma das mensagens que é do José Carlos. Ele avisou tanto no YouTube, né, que eu tinha colocado a data errada do vídeo, né, era dia 14 ontem e eu tinha colocado dia 13. Depois me dá um trabalho para mim achar esses vídeos, então eu tenho que colocar a data certa aí. Sempre quando você vê alguma erro ali, me avisa para mim fazer a mudança. Então, gratidão, José Carlos. Eu li lá no YouTube, né, que para mim fazer essa correção, mas também mandou mensagem no meu WhatsApp. Então, me ajudem aí, hein? No WhatsApp é mais fácil de eu ouvir as mensagens, os áudios de vocês. Então, quando eu ouvi no WhatsApp, eu corri lá e troquei lá a data. Gratidão aí pela ajuda de todos vocês. Vamos lá então aqui, 1º NEF, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E agora eu, NEF, não menciono a genealogia de meus pais nessas partes de meu registro, nem mencionarei uma vez sequer nas placas que estou escrevendo, porque este registro que foi feito por meu pai, não escreverei, portanto, nesta obra. Então ele está falando desse novo conjunto aqui de placas que ele criou, tá bom? Ele já tinha uma placa muito mais volumosa que ele tinha criado para ir passando para os descendentes, e o Senhor mandou ele fazer outras placas. E aí, nessas placas aqui, ele está falando que não vai fazer um serviço minucioso sobre a genealogia, porque já tem nas outras placas, tá bom? E enfim, basta me dizer que somos descendentes de José, tá bom? Então a única coisa que ele falou, ele não tenta trazer uma linha genealógica para chegar até José, mostrando de quem ele é filho de Leí é filho de tal, até chegar lá a José. Mas ele está falando aqui, né, que basta saber que nós somos descendentes de José. Isso é muito importante por causa de Ezequiel 37, fala sobre 2 tipos de escrituras diferentes. Fala da vara de Judá e da vara de Efraim, né? Lá fala, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e seus companheiros. Esse por Judá e seus companheiros é a Bíblia, tá bom? É as escrituras que nós temos, a Bíblia Sagrada. E aí quando ele fala então, e pega outro pedaço de madeira e escreve nele, por Efraim. Então, por Efraim, aqui, Efraim é filho de José, então é da descendência aqui, tá bom, de Leí. Então, a vara de Judá é a Bíblia que nós conhecemos. A vara de José, tá bom, ou vara de Efraim, é o livro de Mórmon, tá bom? Então, esses 2 registros, eles devem caminhar junto nos últimos dias. O estudo é constante dos 2 registros, tá bom? Então, aqui eu achei interessante comentar isso, porque ele fala, basta nos dizer que nós somos descendentes de José. Então, aí, a gente vai estudando um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá aqui, versículo 3, ele diz assim: não é importante que eu seja meticuloso, ou seja, muito minucioso, né, como ele acabou de falar sobre genealogia e algumas partes, fazendo um relato completo de todas as coisas de meu pai, pois elas não podem ser escritas nessas placas, porque necessito do espaço para escrever coisas de Deus, né? Eu achei interessante aqui,
né, que já tem um registro que é do pai dele, e aí ele fala, ele está fazendo um resumo da história do pai dele, porque o Senhor pediu. Isso vai aí até o capítulo 9, aí do capítulo 10 em diante ele começa o registro da própria história dele, né, da história de Nefe. E aqui ele fala que não precisa ser meticuloso, porque ele precisa de espaço para escrever as coisas de Deus. Quando eu li essa parte, eu quis pegar assim esse pedaço de que eu preciso de espaço na minha vida para as coisas de Deus, né? Eu não posso somente viver para os meus desejos, a não ser que os meus desejos sejam igual ao desejo de Nefe que nós vai ver daqui a pouco aqui, que é fazer as coisas do Senhor. Então a gente gosta de ter hobbies, fazer outras coisas também, mas a gente tem que fazer as coisas de Deus, né? Então não é pecado jogar futebol, jogar videogame, mas nós temos que ter espaço para as coisas de Deus. E na semana nós temos um dia específico reservado para o Senhor, que é o dia do Senhor, o domingo. Então nós vamos e reservamos e vamos à igreja e fazemos as coisas de Deus com mais afinco nesse dia selecionado, tá bom? Então é isso, né? Nós devemos reservar espaço para as coisas de Deus. Então, primeiro ele fala que não precisa ser minucioso, né, com muitas coisas, porque ele precisa de espaço para escrever aqui. O versículo 4 ele diz: pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e a serem salvos. Quando eu li essa frase aqui, e tudo o que desejo, o que é, né? Então, eu pensei em mim mesmo, o que é que eu desejo? O que é o seu desejo, né? O que é tudo o que você deseja? Aqui, quando eu ouvi essas palavras, sendo Nefe falando, e tudo o que eu desejo é persuadir os homens a serem salvos, a virem o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Olha o desejo de Nefe, né? Aqui eu acredito que nós vamos conhecer mais a Nefe no estudo, né, do livro de Mórmon. Igual o ano passado nós estávamos estudando o Novo Testamento e no delongo do estudo eu senti que eu conhecia melhor o apóstolo Paulo, né? E às vezes eu dava até para sentir o sofrimento dele, a angústia pelas pessoas recusando o evangelho, né? Então eu amei o apóstolo Paulo. E eu espero que no estudo do livro de Mórmon nós possamos conhecer esses personagens, tá bom? Tão intimamente como se fossem nossos amigos. Então, que a gente possa conhecer Nefe, quando chegar o rei Benjamim, falar, eu conheço o rei Benjamim, né? E assim por diante. Se aprofundar tanto no estudo que nós falamos, nossa, ele é meu amigo, eu conheço ele. Então, eu senti o amor muito grande de Nefe, né? Quando ele disse essas palavras, e tudo que eu desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né, e a serem salvos. E olha só, né, o desejo de Nefe. Eu ainda não tenho esse desejo, não é tudo que eu desejo. Eu tenho o desejo de ajudar as pessoas a compartilhar o evangelho, mas a intensidade aqui que eu senti nessas palavras, né, que Nefe falou aqui é muito poderosa, né, que nós possamos refletir. O que é tudo que você deseja? Ou se você fosse escolher uma das coisas que se deseja, uma das coisas só, o que você desejaria, né, receber? Então, é algo interessante, é uma pergunta interessante aqui. Vamos lá aqui, o versículo, aqui também, né, o versículo 4, né, ele diz, e tudo que deseja é persuadir os homens a virem o Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e a serem salvos. Um pouquinho antes, né, ele estava falando aqui de que ele precisava de espaço e necessitava de espaço para escrever sobre as coisas de Deus. Aí eu peguei outra escritura aqui, porque a gente percebe que o propósito dele é escrever as coisas de Deus, para que nós possamos ter mais conhecimento sobre Deus, a chegarmos mais próximo do Senhor. Então, esse versículo, a gente tem que imaginar o seguinte, então cada coisa que Nefe escreveu é para me aproximar mais do Senhor. Então eu tenho que ler esse versículo e pensar, nossa, como esse versículo pode me aproximar mais de Deus? Ou ler o versículo e falar, como eu posso aplicar esse versículo na minha vida para que eu possa me aproximar mais de Deus? Porque todo o registro já é selecionado com esse propósito, né? Eu vou compartilhar aqui, ó, João capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. João também, dos 4 evangelhos, João é o livro que eu mais gosto dos 4 evangelhos, né? Mateus,
Mateus, Lucas, Marcos e João. O João é o que eu mais gosto, porque ele seleciona, né, os 7 milagres de Jesus, o 7 eu sou. O propósito que João escreve ali é um propósito muito mais aprofundado. Eu vou ler aqui, ó, João 20, versículo 30 e o versículo 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o João ele revela o propósito do livro que ele escreveu. Ele falou que Jesus Cristo ele realizou muitos sinais na frente dos apóstolos, dos discípulos, mas essa obra que ele estava escrevendo era para que todos aqueles que lessem crescem em Jesus Cristo e para que possamos ter vida eterna em seu nome. Então eu gosto que ele coloca o propósito do livro. E aqui nós identificamos a mesma coisa, né? Qual que é o propósito de Nefe escrever aqui o livro? Ele coloca, pois todo o meu desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó e a serem salvos. Então o propósito de Nefe é esse, né? Então que nós possamos sempre quando ler os versículos pensar sobre isso. O que esse versículo está me ajudando a me aproximar de Deus? Como eu posso aplicar esse versículo, esse ensinamento para me aproximar mais de Deus? Esse é o propósito aqui do livro que Nefe está escrevendo. Continuando aqui, versículo 5. Versículo 5 diz: Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e que não são do mundo. Né? Então, as coisas que não agradam ao mundo. Então, ele está escrevendo aqui, ó, não estou escrevendo para agradar ao mundo. A gente vê certos tipos de pregação que não falam sobre o pecado, sobre o arrependimento, tá ali mais para massagear o ego da pessoa, fala mais o que a pessoa quer ouvir, né? Sobre a teoria da prosperidade, que você vai conseguir conquistar, né? Tudo isso são consequências da nossa obediência, né? Não transformar uma pregação simplesmente nisso, né? No aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, aqui, né, ele deixa bem claro, né, que ele não está aqui para agradar o mundo, e sim escrever as coisas que agradam a Deus. Tá bom? Semelhantemente, o apóstolo Paulo também lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, 4, ele fala a mesma coisa. Que o que ele está escrevendo ali não é para massagear o ego das pessoas, tá bom? Mas sim para compartilhar a palavra de Deus que traz uma viva mudança em nós. Continuando aqui o versículo 6. Então, apesar de ser só 6 versículos nesse capítulo aqui, tem muita aprendizagem para nós, né? Já estamos aí em 13 minutos de mensagem. Versículo 6 também diz assim: Ordenarei, portanto, aos meus descendentes que não ocupem essas placas com coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Então, Nefe, ele ordena àqueles que ele for passando o registro ali, que não ocupe as placas, né, com esses registros com coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Inclusive, ele passa essas placas para o seu irmão Jacó e pede para que Jacó escolha algumas coisas e escrever ali também. E muitas coisas que são escritas nessas placas aqui é sobre o livro de Isaías, que é de grande valor para nós, tá bom? Eu quero muito um dia estudar Isaías versículo por versículo, fazer uma playlist, compartilhar com vocês. O livro de Mórmon também, versículo por versículo. Eu gosto desse tipo de estudo mais detalhado, tá bom? Que eu acho que nos ajuda bastante. Mas aqui então, né, vou finalizar a mensagem com isso que com essa designação que Nefe falou, que não era para ninguém dos que eles passassem ali o registro, escrever coisas fúteis, né? Como ele mesmo vem falando aqui, não precisa ser meticuloso em genealogia e outras coisas, mas era para escrever aquilo que fosse de maior valor. Então, o que é de maior valor para você? O que é de maior valor para mim? Né? As coisas de maior valor ele colocou aqui nesse livro, tá bom? Então, é isso. Então, ele fala aqui, né, sobre não ocupar as placas com coisas que não são de valor. Né? Aqui a gente pode fazer um contraste, o versículo 6, com o versículo 3, tá bom? Que tem um contraste, porque no versículo 3 ele fala que necessita de espaço para as coisas de Deus, que são de grande valor.
E aqui no versículo 6 ele repreende para não escrever coisas que não são de grande valor. Então, um contraste. Nós temos que ter esse equilíbrio na nossa vida, buscar aquilo. O nosso tempo, ele é limitado, tá bom? Nós nascemos nessa terra, mas nós temos uma data de validade. Então, esse tempo é muito importante. Então, nós podemos ter um hobby, devemos nos divertir, mas também buscar as coisas do Senhor, que nossa vida possa ter espaço para as coisas de Deus na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar, sempre, né? Esse é o objetivo. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.